Chegamos no 10º e último pilar do nosso curso de Desenvolvimento Web, e nesse pilar a gente vai falar sobre a camada de aplicação. E o que envolve a camada de aplicação? É analisar os protocolos HTTP e FTP, discutir os protocolos SMTP, IMAP e POP, e descrever o protocolo de DNS. Então vamos lá. Introdução ao protocolo HTTP. O que significa HTTP? É Hypertext Transfer Protocol, ou seja, é um protocolo de transferência de hipertexto. Então ele é um protocolo utilizado para comunicação entre navegadores e servidores na web. Ele permite a troca de informações, como texto, imagens, vídeos e mais. Lembrando, o HTTP ele é um protocolo de comunicação da web. Ele utiliza o modelo cliente-servidor, onde o cliente é o navegador e faz as requisições e o servidor responde com os recursos. E os componentes do protocolo HTTP. Então, o HTTP utiliza diferentes métodos para comunicação, como o GET, para solicitar os dados, o POST, para enviar os dados, o PUT, DELETE, entre outros. Cada requisição ela é composta por cabeçalhos, que são chamados de headers, e um corpo, que é chamado de body. Iremos começar pelo método GET. Então, qual é o objetivo do GET? É solicitar dados de um servidor. Exemplo, é recuperar uma página HTML ou dados de uma API. O uso comum é requisições sem efeitos colaterais, como carregar uma página web ou visualizar um recurso. Aqui a gente tem um exemplo de uma URL aí de requisição GET. Está passando um /API, /usuários, /1. Ou seja, aqui está retornando os dados do usuário com o ID 1. POST. Qual é o objetivo do POST? Então é enviar dados ao servidor para a criação de um novo recurso. Exemplo, enviar dados de um formulário para criar um novo usuário. O uso comum é a criação de novos registros em um sistema. Aqui a gente tem o exemplo de uma URL, onde a gente passa /API, /usuários, e no corpo da requisição contém os dados do novo usuário. Próximo método, o PUT. Qual é o objetivo do PUT? É atualizar ou substituir completamente um recurso no servidor. Exemplo, atualizar as informações de um usuário existente. O uso comum, atualizações completas de recursos. E aqui a gente vê no exemplo da URL /API, /usuários, /1, atualizando aí os dados do usuário com ID 1. O delete, qual que é o objetivo dele? É remover o recurso do servidor. Ou seja, um exemplo, excluir um usuário específico do sistema. Um uso comum é deletar registros de um sistema. E o exemplo aqui de URL, de requisição, a gente dá um /API, /usuários, utilizando o método delete 1. Então a gente remove o usuário com um ID 1. E o patch, qual é o objetivo dele? É atualizar parcialmente um recurso existente no servidor. Exemplo, modificar apenas o campo de e-mail de um usuário, sem afetar outros dados. Qual seria o uso comum? Quando você precisa alterar apenas alguns atributos de um recurso. Aqui a gente tem um exemplo, /API, /usuários, /1, utilizando o patch. E o head, então, qual é o objetivo dele? É solicitar apenas os cabeçalhos de uma resposta, sem incluir o corpo, ou seja, o conteúdo. Exemplo, verificar a existência de um recurso ou metadados, como o tipo de conteúdo, antes de realizar uma requisição completa. O uso comum é checar rapidamente se um recurso está disponível ou obter informações sobre ele, como o tamanho do arquivo, data de modificação, sem transferir o conteúdo completo. Exemplo, a gente passa o head, /API, /usuário, /1. E o options? Qual é o objetivo do options? Então é consultar quais métodos HTTP são permitidos para um determinado recurso. Exemplo, verificar se o recurso suporta os métodos GET, POST, DELETE, etc., antes de fazer uma requisição. Qual é o uso comum dele? É determinar as ações permitidas no servidor para um recurso específico,
ajudando no design de APIs RESTful. Exemplo de URL, a gente passa o método options, /api, /usuários, /1. Segurança no HTTP. Então, HTTPS é uma versão segura do HTTP. Ela utiliza protocolos de criptografia como SSL e TLS, tá? Para proteger os dados transmitidos. Isso garante que as informações sensíveis, como senhas de cartões de crédito, estejam seguras. Então, o HTTPS ele adiciona uma camada de segurança utilizando a criptografia TLS e SSL, garantindo aí a integridade e privacidade dos dados que estão sendo transmitidos. Aqui a gente tem um exemplo prático aí de HTTP. O exemplo da requisição GET, tá? O navegador ele solicita uma página e o servidor responde com HTML, o que é renderizado no navegador. Ou seja, ali está sendo feita uma requisição e o servidor já retornou aí com o status 200, ou seja, OK, já retornou os dados da forma correta. Protocolo FTP, ou seja, é o File Transfer Protocol. Ele é um protocolo de transferência de arquivos. O protocolo FTP é o protocolo de transferência de arquivos. Ele é utilizado para upload e downloads em servidores de hospedagem. Um exemplo prático é o FileZilla. Ele conecta-se a um servidor via FTP para fazer upload e download de arquivos. Protocolo DNS, Domain Name System, ou seja, Sistema de Nomes de Domínios. Então, o DNS ele traduz os domínios de endereços de IP e facilita a navegação na web ao permitir que utilizamos nomes legíveis em vez de números de IP. E os servidores DNS? Eles são servidores DNS que atuam em conjunto para resolver um nome de domínio em um endereço IP.